Para quem está se preparando para entrar na indústria da mineração, uma das coisas mais importantes é entender como uma ideia, uma oportunidade, vira uma mina de sucesso. Esta análise aqui é basicamente um roteiro claro para gerenciar projetos de mineração, pensado justamente para os futuros líderes do setor. Então, vamos juntos explorar esse caminho. Bom, a nossa jornada vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o desafio central da mineração. Depois, vamos dar uma olhada no ciclo de vida de um projeto, para, na sequência, mergulhar em como se define a viabilidade dele. Daí, a gente vê como o plano vira execução e, para fechar, vamos falar dos fatores humanos, que são cruciais para o sucesso. Entrar no mundo do gerenciamento de projetos de mineração é, sem rodeios, navegar num campo de altíssimo risco. Os grandes projetos enfrentam dificuldades enormes e com muita frequência. Encarar essa realidade de frente, sabe, é o primeiro passo para ter sucesso. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número: 26%. Pois é, essa foi a média de estouro de orçamento em projetos de mineração por quase 40 anos. Isso mostra que a gente não está falando de variações pequenas, mas de um problema estrutural que um bom gerenciamento de projeto precisa resolver. E agora vem uma parte que talvez surpreenda muita gente. Os maiores atrasos, como dá para ver aqui no gráfico, não vêm dos desafios de engenharia, não. Eles vêm da falta de aceitação social, das preocupações ambientais e de problemas com licenças. Isso aqui é um alerta, né? Mostra que os fatores externos e a gestão de stakeholders são, assim, absolutamente críticos. Então, diante disso tudo, a pergunta que não quer calar é: como é que alguns projetos conseguem passar por essas águas tão turbulentas e chegar ao sucesso? A resposta, na verdade, não é nenhum segredo mirabolante. É simplesmente a aplicação de um processo bem estruturado. A solução para todo aquele caos e incerteza é justamente o conceito de um ciclo de vida de projeto. Pensa nisso como um mapa que guia a equipe desde a ideia inicial até a mina estar lá funcionando a todo vapor. Na essência, o sucesso se resume a estes 4 princípios. Pode até parecer simples, mas a disciplina para, por exemplo, definir um escopo claro e não se desviar dele é o que de fato diferencia os projetos. A consistência em aplicar cada um desses passos é o que faz toda a diferença. E essa linha do tempo aqui ilustra a jornada completa, né? Começa lá com a identificação de uma oportunidade, passa por uma análise super rigorosa de viabilidade, entra no planejamento detalhado, avança para a execução e finalmente termina com a conclusão e a entrega para a equipe de operações. Certo. Agora, vamos focar na fase de viabilidade. Essa é talvez a etapa mais crítica de todas. É aqui que uma ideia abstrata é testada, refinada e transformada num plano concreto, que vai decidir se o projeto recebe o sinal verde para seguir em frente ou não. O processo aqui, ele é iterativo. Ninguém espera ter todas as respostas logo de cara. A ideia é ir refinando o projeto em estágios, sabe? Movendo de um conceito bem inicial para um plano super detalhado e confiável, diminuindo a incerteza a cada passo que se dá. Essa tabela aqui mostra essa progressão de um jeito bem claro. A gente começa com uma avaliação de escopo, que tem uma precisão de custo bem ampla, de mais ou menos 33%. Depois, no estudo de pré-viabilidade, a precisão melhora, vai para 25%. E, finalmente, no estudo de viabilidade, a gente chega numa precisão de 15%. Cada etapa, claro, representa um investimento maior, mas se justifica totalmente pela redução do risco financeiro. E o objetivo final de toda essa fase é chegar num status que o mercado chama de bancável. O que isso quer dizer? Significa que o plano é tão sólido, tão confiável, que bancos e investidores externos topam financiar o projeto. É, basicamente, o selo de aprovação definitivo. Com um plano bancável na mão, o projeto finalmente passa para a fase onde todo aquele planejamento cuidadoso é colocado em prática. É a hora de construir de fato. O sucesso, aqui, é medido de forma muito objetiva. Não tem meio termo. O projeto foi concluído dentro do orçamento, foi entregue no prazo. E, o mais importante de tudo, a planta funciona como foi projetada, é preto no branco. E a responsabilidade por atingir essas metas recai sobre uma figura central, o gerente de projeto. A responsabilidade é total, e é por isso que essa posição exige uma combinação rara de competência técnica profunda e uma enorme capacidade de liderança. E isso nos leva ao nosso último ponto, que é talvez o mais importante. O sucesso não depende só de processos, de planilhas de planos. Ele depende, fundamentalmente, de fatores humanos, de habilidades que não são técnicas. Para operar hoje em dia, um projeto de mineração precisa do que a gente chama de licença social para operar. Isso não é um papel,
tá? É a aceitação contínua do projeto pela comunidade. E essa aceitação se baseia em 3 pilares: responsabilidade ambiental, precaução e um compromisso real com o desenvolvimento sustentável. Ignorar isso é uma receita certa para o fracasso. Essa citação resume tudo, né? A base da conduta profissional de um bom líder é a sua integridade pessoal. É o código de ética de cada um que vai guiar as decisões difíceis, principalmente quando ninguém estiver olhando. Mas o que é essa integridade na prática? Bom, é ter a coragem de dar uma má notícia com honestidade, seja um estouro de orçamento ou um atraso no cronograma, mesmo sabendo que pode haver consequências. É colocar a verdade do projeto acima do conforto pessoal. No fim das contas, a liderança se manifesta na cultura da equipe. Um projeto de sucesso, ele é diferente, dá para sentir. Existe uma vibração, um senso de propósito compartilhado, uma empolgação que move todo mundo a dar o seu melhor. E para provar que isso é totalmente possível, temos o exemplo do próprio autor, o Robin Hickson. Ele liderou a construção de 15 minas em 9 expansões, e todas foram entregues no prazo e no orçamento. É a prova viva de que, com a liderança e o processo certos, o sucesso é sim alcançável. E aqui fica uma reflexão final para a carreira de quem está nos ouvindo. Conforme a preparação para entrar na indústria avança, é bom lembrar disto. O setor não precisa só de mais gente competente na engenharia. Ele precisa ir desesperadamente de líderes. Líderes que combinem excelência técnica com integridade, com visão e com a capacidade de inspirar equipes a alcançar o extraordinário.